Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre a nossa aulinha de redação. Hoje, a nossa aulinha de redação, nós vamos estudar o tema narrativa, certo? O tema narrativa, o tempo e o espaço na narração. E para começar esse assunto, nós vamos ter que ler uma historinha que o tema é O Sapo Apaixonado. Eu tô olhando aqui no livro de vocês, né? Livro de redação, olha aí. Essa historinha é muito legal, gente, ó. O Sapo Apaixonado, certo? Então, primeiro nós vamos ler. Eu não vou ler toda a história porque ela é muito comprida, muito grande, mas vocês podem ler e pode pedir pros pais de vocês lerem a historinha, tá ok? Para depois nós começarmos a responder a nossa tarefinha, tá bom? Então vamos dar uma pausa no vídeo, vamos ler. Vocês podem ler 2 vezes, 3 vezes, pode demorar o tempo que vocês quiserem, para vocês assimilarem bem a essa nossa historinha, tá ok? Agora vamos interagir com o texto. Na página 53 começa a nossa atividade, tá bom? E essa atividade é de interação, ou seja, ela vai somente perguntar aquilo que está no texto. E esse nosso texto, Sapo Apaixonado, ele conta a história de um sapinho que acordou apaixonado, acordou com uma aceleração no coração. E ele acordou com vários sentimentos que nem mesmo ele conseguia explicar. Então ele foi até o coelho e perguntou. O coelho, como era muito esperto, sem o coelho, né? Detectou que ele estava apaixonado, mas ele não sabia por quem ele estava apaixonado. E aí ele foi indagando, perguntando, até que ele descobriu que ele estava apaixonado pela dona Pata, né? Então ele resolveu fazer um bilhete, né? Passou a noite na porta lá da dona Pata com um buquê de flores, mas ele não teve coragem de ir lá e se declarar para dona Pata. Até que então ele ficou muito doente, porque ele estava muito apaixonado, ele gostava muito da dona Pata e ele achava que esse amor não era correspondido, que a dona Pata não gostava dele. E ele ficou doente, até que a dona Pata foi visitá-lo e ele pôde se declarar. E a dona Pata também se declarou para ele e eles começaram a namorar e casaram e tiveram filhinhos, que os filhinhos do sapo e da pata nasceram os sapatos, né? No texto estava falando nisso. Então, na primeira questão, aliás, na segunda, né? Porque a primeira questão pede para você ler o texto, na segunda questão fala assim: como acordou se sentindo o sapo? Pinte a opção que melhor representa a sua escolha. Ele acordou meio assim, com a cara meio assim, sem saber o que ele estava sentindo, né? Então é a opção da carinha do meio, que ele tá assim, ó, né? E na terceira questão, falando assim: o que o sapo estava sentindo? Responda com a letra bem caprichada. Então, você vai lá no texto e você vai ler de novo e observar o que ele estava sentindo, né? Ele estava sentindo sentimentos estranhos, né? Vamos ver aqui. Lá no início do texto fala que ele estava triste, estava estranho, estava sentindo calafrios, né? Não sabia se ele estava alegre ou triste, certo? Aí depois nós vamos para a página 54. Na página 54 fala assim: sabendo que o senhor Coelho era um animal muito letrado, resolveu consultá-lo para ver se descobria o seu mal. Então, na letra A tem assim, de acordo com o texto, letrado quer dizer o quê? Quer dizer esperto, conhecedor de tudo ou atencioso. Então, letrado é aquela pessoa que conhece de tudo, que gosta de ler, que é inteligente, que gosta muito de estudar. E, obviamente, as pessoas que gostam muito de estudar, elas sabem de tudo um pouco. Então, o senhor Coelho, ele era um homem que conhecia de tudo. Por isso, ele era letrado. Na letra B tem assim: a palavra muito na frase indica
Bastante, apaixonadamente ou certamente? Bom, apaixonadamente é quando a pessoa está muito apaixonada e certamente é quando ela está certa de tudo. Então, a palavra muito significa bastante, 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 certo? Então, você vai marcar a palavra bastante. Na quinta questão, tem assim, qual é a onomatopeia que indica É o coração do sapo batendo muito onomatopeia. forte? Então, nós já estudamos sobre onomatopeia, que são os sons, os barulhos das coisas ou de sentimentos, ou de alguma coisa, de grito, ou de animal, ou de barulho de carro, de objetos. Então, qual é o som do coração, da batida do coração? Então, você vai escrever na quinta questão. Tum, 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 certo? Na sexta questão, tem perguntando assim: por quem era por quem era a paixão do sapo? Ora, gente, muito fácil, né? A pata. Então, você vai marcar a pata. Na sétima questão, tem assim: escreva os nomes dos animais da questão 6 na ordem alfabética. A questão 6 tem pedindo para você, tem todos os animais aí: tem pata, perereca, girafa, macaca e lagarta. Então você vai colocar tudo na ordem alfabética, coisas que nós já estudamos também, ok? E a oitava questão tá falando assim: escreva como era a pata na opinião do sapo. Então você vai voltar lá pro texto e vai escrever como que era a pata, assim, como que o sapo descrevia a pata. Então o sapo dizia que ela era tão linda, tão simpática, né? O sapo dizia isso da pata. E na nona questão tem assim: faça o desenho das coisas que o sapo preparou para conquistar a pata. Então tem dois quadrados aí. Um você vai desenhar o coração, que foi que o sapo desenhou para Dona Pata, e depois é dois corações, né? Foi coração e buquê, e o buquê, né, que ele não, ele desenhou. Ele desenhou, o desenho das coisas que o sapo preparou para conquistar. Foi o buquê, não foi? E o coração, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Deixou um buquê e o coração. Sim, foi o buquê e o coração que ele preparou. Então, você vai caprichar no desenho. Então, a nossa atividade de hoje é só são essas, das 53 até as 54. 2 páginas, tá bom? Sobre a nossa narrativa de hoje. Na próxima aula, a gente continua a resolver as outras questões do mesmo texto. E a gente vai discutir mais sobre a narração, sobre a estrutura desse texto, ok?